Como o Brasil conseguiu dominar a tecnologia mais restrita de todo o planeta? Apenas 6 nações no mundo têm a capacidade de operar um submarino de propulsão nuclear. O Brasil está a um passo de se tornar a 7ª potência com o monumental projeto Álvaro Alberto, uma verdadeira e complexa maravilha da engenharia naval contemporânea. Imagine a engenharia extrema necessária para sobreviver com um reator nuclear operando no fundo do mar. Como é possível miniaturizar uma usina nuclear inteira e colocar lá dentro de um tubo de aço a 300 metros debaixo d'água, suportando pressões esmagadoras, sem colocar em risco a estrutura ou a estabilidade térmica do sistema? O projeto SN10 Álvaro Alberto representa o auge absoluto da ciência nacional. Este não é apenas um veículo de patrulha, é um laboratório flutuante de física, termodinâmica avançada e ciência dos materiais. Para entender essa máquina colossal, precisamos abrir a caixa preta do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da nossa Marinha. Aqui no Mistérios da Ciência, nossa missão é desvendar os segredos tecnológicos mais profundos. Hoje, vamos explorar a física dos reatores de água pressurizada e descobrir como os engenheiros estão conseguindo confinar o poder do átomo em um espaço tão reduzido, alterando para sempre a geopolítica do Atlântico Sul e do mundo global. Para compreender a magnitude deste desafio colossal, precisamos primeiro olhar para o oceano. A chamada Amazônia Azul cobre uma área de impressionantes 5,7 milhões de quilômetros quadrados. É um território submerso gigantesco, repleto de recursos naturais inestimáveis e uma biodiversidade marinha estrategicamente riquíssima. Proteger essa imensidão azul exige uma presença constante e invisível no fundo do mar. Submarinos convencionais movidos a motores diesel-elétricos são extremamente eficientes e silenciosos quando operam apenas com baterias. No entanto, eles possuem uma limitação física inegável e crucial. A combustão química requer oxigênio puro. Isso significa que, de tempos em tempos, o submarino convencional precisa emergir ou elevar seu mastro de respiração, conhecido como snorkel, até a superfície. Ao fazer isso, a embarcação rompe a camada protetora do oceano, tornando-se instantaneamente vulnerável a radares, satélites e aeronaves de patrulha antissubmarino inimigas. A propulsão nuclear elimina essa vulnerabilidade de forma física e brilhante. Um reator nuclear não queima combustível no sentido químico tradicional. Ele gera calor através da fissão dos átomos de urânio. Esse processo dinâmico ocorre no nível subatômico. E o mais importante de tudo, não consome uma única molécula de oxigênio do ar. Com a energia nuclear, a única limitação de tempo que um submarino pode permanecer submerso é a quantidade de suprimentos alimentares e a resistência psicológica da sua tripulação. Ele pode circunnavegar o globo terrestre sem nunca emergir, operando nas profundezas oceânicas com uma autonomia tática e estratégica virtualmente infinita. Mas projetar um submarino nuclear não é simplesmente colocar um reator dentro de um navio. O coração dessa fera mecânica é o reator de água pressurizada, conhecido pela sigla PWR. Diferente das usinas terrestres enormes, o reator naval precisa ser incrivelmente compacto, seguro e capaz de operar sob condições ambientais muito extremas. No núcleo do reator, nêutrons livres colidem com os núcleos dos átomos de urânio-200 e 35. Essa colisão causa fissão, dividindo o átomo em partes menores e liberando uma quantidade absurda de energia térmica, além de mais nêutrons que continuam a reação em cadeia de forma perfeitamente controlada e termicamente estável. Para que essa reação aconteça, o Brasil precisou dominar uma das tecnologias mais complexas e vigiadas do mundo: o enriquecimento de urânio. O urânio encontrado na natureza contém menos de 1% do isótopo físsil necessário. Para abastecer o reator do Álvaro Alberto, essa proporção precisa ser aumentada artificialmente e isolada. É aqui que entra o Centro Experimental Aramar em Iperó. Engenheiros brasileiros desenvolveram ultracentrífugas de levitação magnética, uma tecnologia 100% nacional. Esses cilindros giram em velocidades supersônicas no vácuo, separando os isótopos de urânio baseados em diferenças de massa quase imperceptíveis microscopicamente. A levitação magnética é crucial porque elimina o atrito físico-mecânico. Se houvesse rolamentos tradicionais girando a essas velocidades absurdas, o calor e o desgaste destruiriam o equipamento rapidamente. O domínio absoluto dessa tecnologia de centrifugação coloca o país em um grupo geopolítico extremamente seleto e cientificamente avançado.
O gás hexafluoreto de urânio é injetado nessas centrífugas. Sob forças centrífugas extremas, as moléculas ligeiramente mais pesadas são empurradas para a parede externa do cilindro giratório, enquanto as moléculas mais leves e físseis se concentram perfeitamente no centro, onde são cuidadosamente extraídas para a próxima fase do ciclo. Esse processo é repetido em cascata, passando o gás por centenas de máquinas interligadas até que a concentração do isótopo alcance o nível exato exigido para a propulsão naval. É um triunfo absoluto da física de fluidos rotativos e da engenharia de precisão microscópica, operando sob tolerâncias dimensionais incrivelmente rigorosas. Uma vez que o urânio enriquecido é transformado em pastilhas e inserido nas varetas de combustível do reator, o desafio passa a ser puramente termodinâmico. O núcleo do reator gera temperaturas altíssimas, e essa energia térmica intensa precisa ser transferida para a água do circuito primário com a máxima eficiência e segurança possível. Aqui chegamos ao clímax da engenharia térmica. Como a água no circuito primário pode absorver tanto calor sem evaporar instantaneamente? A água passa pelo núcleo do reator e atinge temperaturas superiores a 300 graus Celsius. Em condições normais na superfície da Terra, essa água se transformaria em vapor violentamente a 100 graus. O grande segredo está na pressão extrema do sistema. O circuito primário é mantido a uma pressão dezenas de vezes maior que a pressão atmosférica normal. Segundo as leis fundamentais da termodinâmica, aumentar a pressão eleva substancialmente o ponto de ebulição dos líquidos, permitindo que a água permaneça no estado líquido, denso e estável. Essa água superaquecida e altamente pressurizada circula em um loop fechado, transportando a imensa energia térmica do núcleo até o gerador de vapor do submarino. Este gerador é essencialmente um trocador de calor gigante. A água do circuito primário, que está radioativa, nunca entra em contato físico direto com a água do circuito secundário limpo. No interior do gerador de vapor, o calor é transferido através de milhares de finos tubos metálicos condutores. A água do circuito secundário, que opera numa pressão consideravelmente menor, absorve esse calor intenso e ferve quase instantaneamente, transformando-se em vapor de alta pressão e temperatura, pronto para realizar trabalho mecânico. Esse vapor brutalmente pressurizado é então direcionado com força total para as pás das turbinas principais. A energia térmica se converte instantaneamente em energia cinética rotacional. As turbinas giram em alta velocidade, acionando engrenagens de redução complexas que, por sua vez, giram um enorme eixo de propulsão e a hélice na popa da embarcação. Parte desse vapor também aciona turbogeradores secundários, que produzem toda a energia elétrica necessária para alimentar os sistemas vitais do submarino, desde a iluminação e os supercomputadores de navegação, até os complexos sistemas de suporte à vida que geram oxigênio a partir da eletrólise controlada da própria água do mar circundante. Após passar pelas pesadas turbinas, o vapor exausto precisa ser condensado de volta ao estado líquido para retornar ao gerador de vapor e completar o ciclo termodinâmico. É aqui que o oceano desempenha um papel fundamental. A água gélida do mar profundo é bombeada através de condensadores para resfriar o vapor do circuito secundário rapidamente. Todo esse processo formidável de geração de energia precisa ocorrer de forma ininterrupta, silenciosa e absolutamente segura. Um vazamento no circuito primário ou uma falha de resfriamento poderia levar a um derretimento catastrófico do núcleo. Um cenário de pesadelo térmico absoluto quando se está a centenas de metros abaixo da superfície oceânica. Para garantir a segurança estrutural, o reator e todos os seus componentes primários são confinados dentro de um compartimento de contenção extremamente robusto. Mas o desafio da pressão não vem apenas de dentro do reator atômico, vem principalmente do lado de fora. O peso esmagador do oceano sobre a estrutura do submarino é uma força implacável. A 300 metros de profundidade, a pressão hidrostática é cerca de 30 vezes maior do que a pressão normal na superfície. Cada centímetro quadrado do casco externo sofre uma força colossal, tentando comprimir e esmagar a embarcação. Para resistir a essa implosão violenta, entra em cena a ciência avançada da engenharia de novos materiais. O casco de pressão do Álvaro Alberto é fabricado com aços de altíssima resistência, projetados com ligas complexas de carbono, níquel, cromo e molibdênio. Essa metalurgia de precisão cria um material incrivelmente forte, mas que mantém uma certa tenacidade e elasticidade,
permitindo que o casco se comprima milimetricamente sem sofrer fraturas fatais. Soldar essas chapas de aço especial é uma arte puramente científica. Qualquer microfissura, bolha de ar ou imperfeição microscópica na solda se tornaria um ponto de falha estrutural fatal sob a pressão esmagadora das profundezas. Técnicas de soldagem automatizada e inspeções rigorosas com ultrassom e raios-x garantem a integridade absoluta do casco. O formato cilíndrico do casco também não é um mero acaso estético do design naval. Na física estrutural, o cilindro e a esfera são as formas geométricas mais eficientes para distribuir uniformemente as tensões mecânicas externas. A pressão da água é dissipada ao longo da curvatura geométrica do aço, impedindo que a força se concentre em um único ponto. Dentro deste tubo de aço incrivelmente resistente, o espaço físico é o recurso mais valioso e escasso. A miniaturização dos componentes não afeta apenas o reator, mas absolutamente cada sistema a bordo. Válvulas, bombas, cabos elétricos e tubulações são dispostos em um labirinto tridimensional de engenharia, otimizado por supercomputadores de alta precisão. No entanto, construir um submarino fisicamente resistente e potente não é o suficiente. No teatro de operações submarinas modernas, a furtividade é a única diferença entre a sobrevivência e a destruição. O oceano é um ambiente opaco à luz visível, mas é um excelente condutor de ondas sonoras. O som viaja na água quase 5 vezes mais rápido do que no ar. A acústica naval é, portanto, a ciência primordial e decisiva da guerra submarina. O Álvaro Alberto não pode simplesmente navegar de forma bruta. Ele precisa ser um verdadeiro fantasma acústico. O grande desafio dos submarinos nucleares, em comparação aos convencionais em modo bateria silenciosa, é que o reator e as bombas primárias nunca podem ser desligados. Para silenciar essa usina de energia flutuante, os engenheiros utilizam princípios físicos avançados de isolamento vibracional. Os maquinários pesados não são fixados diretamente ao casco rígido da embarcação. Eles são montados sobre berços elásticos e amortecedores de alta tecnologia, absorvendo as frequências vibratórias antes que atinjam o metal exterior. Além do isolamento interno, o revestimento externo do submarino desempenha um papel crucial na ocultação. O casco é coberto por milhares de placas anecoicas feitas de polímeros sintéticos especiais. Essas placas não apenas absorvem os ruídos internos gerados pelas máquinas, como também dissipam ativamente as ondas de sonar ativas emitidas por navios inimigos. O formato da hélice também é um segredo de estado extremamente bem guardado. O design das pás é otimizado aerodinamicamente, ou melhor, hidrodinamicamente, para evitar um fenômeno físico destrutivo chamado cavitação. A cavitação ocorre quando a hélice gira tão rápido que a pressão da água despenca, formando bolhas de vapor que implodem ruidosamente. Evitar a cavitação é essencial para o sigilo. O ruído característico das bolhas implodindo pode ser detectado por hidrofones a dezenas de quilômetros de distância no oceano aberto. A hélice do Álvaro Alberto é projetada com uma geometria complexa e assimétrica calculada por inteligência artificial para empurrar toneladas de água com o mínimo de turbulência. Vamos retornar por um momento ao núcleo térmico, pois este é o verdadeiro milagre do ProSub. Imagine um cilindro de aço forjado, contendo uma tempestade atômica controlada no seu interior. A termodinâmica envolvida no controle dessa reação, mantendo a estabilidade térmica absoluta enquanto o submarino realiza manobras evasivas violentas, é algo estonteante. Se os sensores detectarem uma anomalia de temperatura ou de pressão, as barras de controle, feitas de materiais que absorvem nêutrons como boro ou cádmio, caem instantaneamente pela ação da gravidade para dentro do núcleo. Elas interrompem a reação em cadeia da fissão nuclear em frações de segundo, um sistema de segurança passiva à prova de falhas humanas. Esta sincronia perfeita entre física quântica, termodinâmica de fluidos sob extrema pressão, engenharia de materiais avançados e acústica naval é o que torna o Álvaro Alberto o projeto mais complexo e ambicioso da história do Brasil. É uma máquina que opera nos limites absolutos do que a engenharia humana contemporânea consegue realizar com segurança. O impacto geopolítico de possuir essa tecnologia é incalculável. A Amazônia Azul não abriga apenas o pré-sal, mas rotas comerciais marítimas vitais e nós de cabos submarinos de fibra ótica que conectam a internet do continente. O único submarino nuclear patrulhando essas águas cria uma dissuasão estratégica formidável contra qualquer frota hostil. Diferente dos navios de superfície, que podem ser monitorados por satélites em órbita de forma ininterrupta,
o submarino nuclear desaparece no vasto oceano assim que mergulha. A sua localização exata torna-se um mistério insondável, forçando qualquer adversário em potencial a reconsiderar seriamente uma incursão não autorizada em águas territoriais. É importante ressaltar que o programa PROSUB não se limita apenas ao submarino nuclear. Ele inclui a construção de 4 submarinos convencionais da classe Riachuelo. Esses submarinos diesel-elétricos de última geração, baseados no design francês Scorpene, servem como alicerce tecnológico e operacional para o desenvolvimento do gigante Álvaro Alberto. A construção desses 4 submarinos permitiu a transferência de tecnologia, a capacitação de milhares de engenheiros e técnicos brasileiros e a criação de uma infraestrutura industrial naval sem precedentes no país. O Complexo Naval de Itaguaí foi erguido do zero especificamente para montar esses leviatãs de aço com precisão cirúrgica e milimétrica. Mas o salto do modelo convencional para o nuclear é monumental. A seção do reator adiciona milhares de toneladas de deslocamento e dezenas de metros de comprimento à embarcação. A dinâmica de fluidos do casco precisa ser totalmente recalculada para garantir que o submarino gigante mantenha sua manobrabilidade ágil nas profundezas oceânicas escuras. A integração do reator ao casco é feita de forma modular. O submarino é construído em seções cilíndricas gigantescas, que são repletas de equipamentos internos antes de serem unidas. A seção do reator nuclear é a mais crítica de todas. Ela requer tolerâncias de alinhamento e soldagem na escala de micrômetros para evitar qualquer tensão estrutural futura. Enquanto o casco ganha forma em Itaguaí, o complexo nuclear Labgen, em Iperó, funciona como um protótipo em terra firme do sistema de propulsão. O Labgen é uma réplica exata, em tamanho real, do compartimento do reator e da sala de máquinas do submarino. Isso permite que os engenheiros testem incansavelmente a física do sistema antes de ir ao mar. No Labgen, a validação de cada válvula térmica, cada bomba de resfriamento e cada circuito elétrico é realizada sob condições de estresse extremo simulado. Se houver alguma falha de design termodinâmico, ela será descoberta e corrigida em terra, onde o acesso é fácil, e não no fundo do Atlântico Sul sob a pressão esmagadora de 300 atmosferas. O desafio logístico e científico de sincronizar as operações entre as centrífugas magnéticas, a fabricação do combustível, o protótipo do reator em terra e a construção do casco naval no estaleiro é uma obra-prima de gerenciamento de projetos complexos. É a união das mentes mais brilhantes da engenharia química, física, nuclear e arquitetura naval. E a termodinâmica continua a nos surpreender. O sistema de resfriamento do Álvaro Alberto não depende apenas de bombas ativas. Em caso de perda total de energia elétrica, o reator é projetado para aproveitar um princípio físico chamado circulação natural. A água quente sobe por convecção, enquanto a água fria desce, mantendo o núcleo resfriado passivamente. Essa capacidade de resfriamento por convecção natural é um triunfo do design inteligente. Significa que as tubulações do circuito primário foram geometricamente desenhadas em ângulos específicos para facilitar o fluxo térmico de fluidos baseado puramente na diferença de densidade da água em diferentes temperaturas, sem peças móveis ou motores ativos. Voltando ao casco de pressão esmagadora, os materiais utilizados também precisam ser rigorosamente não magnéticos ou tratados para minimizar a assinatura magnética do submarino. Uma enorme massa de aço metálico se movendo através da água salgada altera o campo magnético local da Terra, o que pode ser facilmente detectado por aeronaves com sensores MED. Para combater essa detecção magnética, o submarino emprega sistemas de desmagnetização ativa. Bobinas elétricas gigantescas envolvem o casco e geram um campo eletromagnético artificial que cancela com precisão a assinatura magnética intrínseca do aço pesado. É como usar fones de ouvido com um cancelamento de ruído, mas para os campos magnéticos da Terra. Além do magnetismo e da acústica, há a questão da assinatura térmica. A água de resfriamento que retorna ao oceano após condensar o vapor das turbinas é ligeiramente mais quente que a água do mar ao redor. Satélites equipados com sensores infravermelhos altamente sensíveis podem detectar essa pluma de calor emergindo na superfície fria do vasto oceano. Para mitigar esse risco de detecção térmica, a água quente de exaustão é ejetada através de difusores especiais, projetados fluidodinamicamente para misturar, lá rapidamente com as correntes frias do oceano profundo,
dissipando o calor antes que ele tenha qualquer chance de acender e alterar o perfil térmico visível na superfície da imensa Amazônia Azul. Cada detalhe da engenharia do Álvaro Alberto é uma batalha travada contra as leis implacáveis da física. E o cérebro que coordena todas essas batalhas simultâneas é o Sistema de Combate Integrado. Supercomputadores processam gigabytes de dados acústicos, térmicos, magnéticos e de sonar a cada segundo, criando uma imagem tática em tempo real para a tripulação. O desenvolvimento do software para controlar esses sistemas é tão complexo quanto a construção física do submarino em si. O código precisa ser infalível e altamente redundante. Se um computador principal falhar sob as vibrações de uma carga de profundidade inimiga, sistemas secundários e terciários assumem o controle instantaneamente, sem qualquer interrupção. A história da engenharia naval brasileira será eternamente dividida em antes e depois do Álvaro Alberto. A capacidade de projetar e construir um reator nuclear compacto e integrar a um casco de pressão que resiste a águas ultraprofundas é uma habilidade que transfere conhecimento tecnológico para dezenas de outros setores industriais, científicos críticos. Inovações em soldagem de ligas especiais desenvolvidas para o ProSub agora podem ser aplicadas em plataformas de petróleo em águas profundas do pré-sal. Avanços em sistemas de controle distribuído podem modernizar usinas de energia terrestres e instalações aeroespaciais. O investimento em defesa sempre atua como um catalisador massivo de tecnologia civil. E não podemos esquecer o armamento. O Álvaro Alberto será equipado com tubos de torpedo pesados e sistemas de lançamento de mísseis de cruzeiro. A física balística de lançar um míssil debaixo d'água, romper a superfície do oceano e em seguida acender seu foguete de combustível sólido no ar, é outro espetáculo formidável de engenharia extrema. O míssil é ejetado do tubo por um pulso massivo de ar comprimido ou água em alta pressão. Ele sobe em uma bolha de gás protetora para reduzir o atrito hidrodinâmico. Assim que o sensor inercial detecta a quebra da tensão superficial da água do mar, os motores de ignição são acionados, transformando o projétil submarino em uma arma supersônica aérea. A precisão necessária para estabilizar essa transição caótica do meio aquático denso para o meio aéreo fluido requer giroscópios a laser e acelerômetros incrivelmente sensíveis. O submarino lança a arma e pode imediatamente iniciar manobras de evasão nas profundezas, usando sua velocidade nuclear superior para escapar de qualquer retaliação inimiga rápida. Mas talvez o aspecto mais notável do reator PWR brasileiro seja o seu ciclo de vida estendido. Diferente dos reatores de primeira geração, que precisavam ser reabastecidos com combustível nuclear frequentemente, o núcleo do Álvaro Alberto é projetado com uma densidade energética tão imensa que ele operará por décadas sem precisar de uma única recarga complexa. A operação de reabastecimento de um submarino nuclear, conhecida como refueling, exige cortar o casco de pressão de aço reforçado, remover o núcleo exausto radioativo e instalar o novo. É um processo incrivelmente caro, perigoso e que deixa o navio inoperante por anos. Estender o ciclo de vida do núcleo maximiza a disponibilidade tática da frota naval. Para alcançar essa longevidade, os engenheiros nucleares precisam dominar a arte do envenenamento combustível controlável. Substâncias absorvedoras de nêutrons são misturadas ao urânio de forma que, à medida que o combustível é consumido, o veneno também queima, mantendo a reatividade do núcleo perfeitamente constante ao longo de 25 anos de uso. A construção do Álvaro Alberto não é apenas um projeto militar, é uma afirmação audaciosa de soberania tecnológica perante o mundo. Na arena global da geopolítica, o domínio do ciclo nuclear completo e da engenharia de submarinos de ataque é a moeda de troca suprema. Nações que possuem essa capacidade são tratadas com um respeito diplomático muito diferente. O almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, cientista pioneiro e visionário que dá nome a este colosso metálico, compreendeu isso décadas atrás. Ele sabia que o verdadeiro poder de uma nação moderna não reside apenas em suas riquezas naturais brutas, mas na capacidade intelectual e científica de seu povo de transformar essas riquezas em tecnologia autônoma. Hoje, milhares de profissionais brasileiros, desde físicos quânticos teóricos até soldadores de ligas de altíssima precisão, trabalham incansavelmente para transformar essa visão antiga numa realidade de aço, urânio e silêncio no fundo do mar. O ProSub é um testamento duradouro da resiliência e da capacidade inventiva fenomenal da engenharia nacional.
Quando o submarino nuclear Álvaro Alberto finalmente deslizar pelas águas do estaleiro de Itaguaí para iniciar seus testes de mar rigorosos, ele carregará consigo não apenas torpedos de última geração e um reator miniaturizado poderoso, mas o orgulho de uma nação que ousou sonhar grande e dominar as forças mais poderosas e misteriosas do universo físico. A física da propulsão nuclear, a termodinâmica dos fluidos hiperpressurizados, a engenharia de materiais extremos e a ciência da acústica naval furtiva. Juntas, essas disciplinas formam o alicerce impenetrável desta maravilha tecnológica. Compreender essas ciências é compreender os mecanismos que moldam o balanço de poder no mundo e nos oceanos profundos. A profundidade do oceano é um ambiente tão hostil e inexplorado quanto o espaço sideral gélido. A pressão esmaga, a escuridão é absoluta e o frio é congelante. Sobreviver lá requer perfeição. Operar um reator nuclear lá requer genialidade. O Álvaro Alberto é o triunfo da inteligência humana sobre o ambiente mais inclemente e implacável do nosso planeta. Nós desvendamos a caixa preta do reator PWR, exploramos o segredo das ultracentrífugas magnéticas flutuantes de Peró e entendemos a batalha colossal contra a pressão e o som nas profundezas obscuras. A ciência por trás das máquinas de guerra é fascinante, assustadora e incrivelmente bela em sua complexidade matemática e física perfeitamente simétrica. O Brasil está forjando seu destino nas bigornas de alta tecnologia de Itaguaí e Aramar. A engenharia extrema do Álvaro Alberto garante que as riquezas inestimáveis da Amazônia Azul permaneçam seguras para as futuras gerações, protegidas por guardiões silenciosos que patrulham o abismo com autonomia ilimitada e poder de dissuasão estratégico inquestionável. A jornada de desenvolvimento de um submarino nuclear é uma maratona de décadas, não uma corrida de velocidade de curto prazo. Exige consistência política, financiamento robusto e contínuo e um compromisso inabalável com a educação científica rigorosa. Sem universidades de excelência formando engenheiros brilhantes, máquinas como essa seriam apenas sonhos. Cada tubo soldado no gerador de vapor, cada pastilha de urânio enriquecido prensada e cada placa anecoica colada ao casco exterior representa um passo gigantesco em direção à independência tecnológica absoluta. O SN-10 é muito mais do que a soma de suas partes mecânicas. É a materialização do avanço científico contínuo de uma nação inteira e dedicada. A tecnologia nuclear, quando aplicada para a defesa e a propulsão pacífica, tem o poder de transformar a infraestrutura e a matriz energética de um país. O conhecimento derivado da miniaturização do reator naval pode, no futuro, pavimentar o caminho para pequenos reatores modulares civis, fornecendo energia limpa e abundante para cidades e indústrias inteiras. O oceano é profundo, escuro e implacável. Mas com a ciência avançada, a física quântica e a engenharia de materiais operando em harmonia sinérgica, o ser humano é capaz de domar esse ambiente extremo. O Álvaro Alberto será os olhos e os ouvidos do Brasil no abismo gélido, um predador invisível alimentado pela energia inesgotável e formidável do átomo. O desenvolvimento do Álvaro Alberto não é apenas a construção de um navio de guerra, é a consolidação do Brasil como uma verdadeira potência tecnológica autônoma. O domínio da energia nuclear e da engenharia submarina extrema eleva o país a um novo patamar de soberania global, garantindo a proteção inquestionável de nossas águas por muitas e muitas décadas. Se você se fascina pela física extrema, pela engenharia de ponta e pelos segredos obscuros da tecnologia de defesa militar, junte-se a nós aqui no canal Mistérios da Ciência. A nossa missão é continuar desvendando as máquinas mais complexas que a humanidade já construiu, traduzindo a ciência pesada em conhecimento fascinante e acessível para todos vocês. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos documentários profundos, deixe o seu like para apoiar a divulgação científica e comente aqui embaixo. Na sua opinião, o Brasil deveria investir na construção de porta-aviões colossais ou focar em expandir ainda mais a sua frota de submarinos nucleares furtivos? Muito obrigado por assistir e até a próxima!